E nessa noite nós queremos mergulhar no nosso coração numa palavra Hebreus 12, se eu não me engano. Hebreus 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Aleluia. Espírito Santo, que bom estar na tua presença, Senhor. Que bom estar diante de ti. Que bom estar nesse ambiente, Senhor. No ambiente que tu governas, no ambiente em que tu és o Senhor, em que tu estás entronizado, onde saímos de nosso lar para cultuar a ti, Senhor, para adorar a ti, para aprender de ti, como tu mesmo disseste. Aprendei de mim. Nós te adoramos, Senhor. Nós vimos a tua glória se mover, vimos a tua presença se manifestar, Senhor. Mas agora precisamos nos alimentar da tua palavra, nos alimentar do pão, nos alimentar do pão do céu. Precisamos nos sentar à mesa para ouvir de ti, Senhor. Por isso, Pai, nós oramos que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa nos pegar por dentro, que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa encontrar em nós um terreno fértil, Senhor, corações abertos para receber a tua palavra, corações abertos para serem ministrados por ti, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai. Fala em nosso espírito, que possamos ouvir e entender a tua palavra, e que nada possa roubar essa semente, Senhor. Nada possa roubar essa semente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar com 2 textos hoje. Vamos começar com Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na linguagem de hoje diz: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Amém? Vamos também ler 1 Pedro 1, 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então nós vamos começar por aqui devagarinho. Vamos construir uma mentalidade, vamos construir um pensamento, e queremos que nós tenhamos sabedoria para levar cativo a cruz de Cristo tudo aquilo que é contrário à sua palavra. Quando Deus nos faz um pedido, quando Ele nos ordena alguma coisa, nós precisamos entender que é perfeitamente possível fazer aquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Então, toda vez que Deus diz faça isso, pode ser naturalmente impossível fazer,
Nós lembramos que quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro disse lá: se és tu, então deixa que eu vá ter contigo, deixe-me ir ter contigo. E o Senhor diz para Pedro: então vem. Então ele, de uma forma sobrenatural, ele desce do barco, ele pula para fora, e ao invés de afundar imediatamente, ele cai num terreno sólido. Ele cai como se caísse na areia, na terra, e ele vai caminhando sobre essas águas. Porque toda vez que Deus diz para nós: faça alguma coisa, pode nos ser impossível fazer de uma forma natural. Mas nós também precisamos entender que nós não estamos aqui para viver o natural. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural. Então nós não podemos ficar presos às convenções naturais. Nós estamos aqui para estar ligado às coisas sobrenaturais. Então, quando Deus diz em 1 Pedro: seja santo, Ele está dizendo porque é perfeitamente possível que nós vivamos em santidade. Mas nós também precisamos entender as condições que nós estamos. A palavra de Deus diz que houve um dia em que Deus olhou para toda a humanidade. E Gênesis diz que Ele olhou e viu que o homem estava corrompido, que o homem estava muito corrompido e que o seu pecado era tão grande que havia chegado diante dele. Então ele decidiu que enviaria o dilúvio, e o dilúvio iria destruir toda a criação, com exceção daqueles que estivessem na arca. Então Deus olha para a terra, entre as milhares de pessoas que haviam na terra, que viviam na terra, que habitavam a terra, que povoavam a terra naquele tempo. Deus olha e Ele encontra um homem apenas, que ouve a sua voz. Um homem apenas, com quem Ele consegue falar, e esse homem consegue ouvir, e eles conseguem ter um diálogo. Eles conseguem, num tempo de extrema corrupção, eles conseguem ter intimidade. Então nós não podemos dizer que é impossível ter santidade num ambiente de corrupção. Corrupção que eu falo não é a corrupção que dá nos jornais, a corrupção dos políticos, mas num ambiente corrompido pelo pecado. Porque a mesma palavra diz que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Nós estamos, tudo que nós vemos hoje, toda a imundície da natureza humana que a gente vê exposto hoje nos jornais, que nós vemos expostos hoje na sociedade, não é uma novidade. Isso já existiu nos tempos de Noé. E nós estamos vendo repetir. A diferença dos tempos de Noé para os nossos tempos é que existe o que a gente chama de globalização. O que acontece lá no outro lado do mundo em questão de segundos ou milésimos de segundos chega até nós. Você está assistindo os jogos da Copa ao vivo, a cores, com pequena diferença de segundos. Então, nos dias de Noé não havia globalização, mas havia a corrupção do gênero humano. E em nosso tempo existe a mesma coisa. A corrupção do gênero humano. O homem está corrompido.
E todo tipo de barbaridade, todo tipo de imundície que nós vemos hoje, o homem reproduzia em sociedade. Todo tipo de crime, todo tipo de violência, todo tipo de sujeira, de imoralidade, tudo aquilo que há de ruim, que chega até nós, não é novidade. Mas Noé poderia se justificar dizendo que ele vivia num lugar de corrupção, então que era impossível ser santo. Então nós hoje dizer, mas é difícil ser santo, porque aqui em São Gabriel é difícil, pastor. A nossa cultura é difícil. O nosso estilo de vida é difícil. É ter intimidade com Deus. É difícil, porque o ambiente da minha família é muito complicado. O ambiente onde eu trabalho é um ambiente de imoralidade. As pessoas são maliciosas. As pessoas são maledizentes. As pessoas são invejosas. Elas caluniam. Elas enganam. Elas roubam. Não se pode conversar perto delas, porque sempre há malícia. Sempre há estultícia, diz a palavra. Onde você fala alguma coisa com uma intenção, e a pessoa que ela é astúcia, que ela tem astúcia, ela modifica o sentido daquilo que você fala. E ela dá um sentido malicioso às suas palavras. Aí você pode dizer, mas é difícil nesse ambiente, na minha escola, onde eu trabalho, na minha rua. É muito difícil viver em santidade. É muito difícil viver uma intimidade com Deus. Porque nós somos expostos todos os dias a todo tipo de impureza, a todo tipo de pecado, a todo tipo de imundícia, a todas as coisas que elas acabam nos atingindo, elas acabam nos atacando. Então Deus vem lá em Hebreus, através do autor dos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos. Procure ter paz com todos. Mas procurem também a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém pode se aproximar de Deus. Sem buscar a santidade ninguém pode se aproximar de Deus. Depois o autor, 1 Pedro, em Pedro, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que você tinha antes. É isso que ele está querendo dizer. Sabe, antes de você ser salvo, eu já pastoreei em lugares, e às vezes, quando alguém vinha para congregar, as pessoas diziam: o senhor sabe quem é? Sabe quem é aquele homem? O senhor sabe quem é aquela mulher? O senhor sabe o que eles fizeram? O senhor sabe o que aquele homem fez antes de ir lá para a sua igreja? O senhor sabe o tipo de vida que aquela mulher tinha antes de ir fazer parte? E muitas vezes me perguntavam isso. E eu sempre dizia: olha, o que a pessoa fez antes, o estilo de vida que ela tinha, se cometeu algum crime, o que ela fez antes de chegar a Jesus, não importa. Não importa mais. Importa é o que Deus está fazendo na vida dela agora. É o estilo de vida que ela está aprendendo agora. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Se antes fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, não nos importa. A sociedade pode não esquecer. Às vezes até a igreja pode não esquecer.
Mas a palavra nos ensina que a cruz, ela torna sem efeito todo o nosso passado. A cruz torna sem efeito tudo que nós vivemos antes. A palavra diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Pedro diz assim: não, vocês procurem agora não se amoldar ao estilo de vida que vocês tinham antes. Para nós que estamos buscando entendimento de reino, essa palavra ela vai além do que nós vivemos antes da cruz. Ela vai até o momento em que um dia Deus tirou o véu dos seus olhos. E Ele conseguiu arrancar o véu da religiosidade. Jesus, ele discutia, ele se chocava com os religiosos. Com os religiosos da sua época. Mateus 23, verso 4. Ele se chocava com os religiosos. Então eu não vou dizer os evangélicos, porque religiosos tem em todo lugar, e as pessoas ficam chateadas quando eu falo dos evangélicos, e eles se esquecem que evangélico muitas vezes também é religioso, porque evangélico é alguém que segue uma religião, e para Deus não importa se o camarada é católico, se ele é umbandista, se ele é budista, se ele é maçom, se ele segue qualquer religião. Para Deus nenhuma delas importa, porque todas elas geram pessoas religiosas. Mas então hoje eu não vou falar, as pessoas que vão ouvir o vídeo vão ficar felizes, eu não vou falar dos evangélicos, eu vou falar dos religiosos. Amém? Aí ninguém fica chateado. Eu vou falar dos religiosos. Então Mateus 23, 4 diz que os religiosos atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Depois do verso 13 desse mesmo capítulo, olha que Jesus fala dos religiosos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eu estou falando só dos religiosos. Amém? Então Jesus falava dos religiosos que se preocupavam com a aparência. Então a palavra de Pedro, ela vai até você, até o dia em que Deus tirou a venda dos seus olhos, e você teve o que a gente chama de uma visão celestial. E você teve o que Isaías teve no verso 6, no capítulo 6. Até o capítulo 6 de Isaías, ele era um homem muito religioso, embora ele tivesse sobre si o ofício de um profeta. Ele profetizava. E a palavra diz que até o verso 6, até o capítulo 6, em cada capítulo, ele sempre ergueu a voz e ele dizia: ai do bêbado, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquele outro. E ele aponta para todo mundo. Ele aponta o erro de todo mundo. Ele condena a todos. Mas o dia que ele teve, embora tendo o ofício de profeta, o dia que ele teve uma visão celestial, ou seja, ele viu a Deus. Acontecem duas coisas quando você vê a Deus. Você vê Deus e você se vê.
O dia em que ele viu a Deus, ele disse: eu entrei no templo e eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, quando ele enxergou o Senhor, quando o véu foi removido dos seus olhos, e ele tantas vezes entrou naquele templo e ele nunca viu o Senhor. Tantas vezes ele foi cultuar e nunca viu o Senhor. Tantas vezes ele exerceu o ministério profético e nunca viu o Senhor. Mas naquele dia ele viu. Naquele dia ele enxergou o Senhor. E ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os céus se abriram. E ele pôde enxergar uma dimensão sobrenatural. E no momento em que ele viu o Senhor, no momento em que os seus olhos se abriram e ele viu o Senhor, ele também se viu. Ele também se viu. E ele disse, agora ele diz: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, eu vivo num ambiente que está corrompido. E eu me corrompi também. Então o Senhor vem e toca nos lábios de Isaías. Então um dia Deus tirou a venda dos seus olhos. E um dia você viu o que realmente você era. E aí você enxergou que você não era tudo aquilo que você pensava que era. Você viu o quão pecador você é. Embora fosse um bom evangélico, um bom religioso, ainda não tinha visto o Senhor. Ainda não tinha, os seus olhos não haviam se aberto e você ainda não tinha tido uma visão celestial. Então Deus se mostrou para você. Aquele dia você entrou no templo e da mesma forma que o céu se abriu para Isaías, ele se abriu para você. E aí quando você viu o Senhor, você se viu também. E aí você enxergou como pecador você é. Quantas práticas erradas haviam em nossa vida. Quantas vezes nós moldamos a nossa vida pelas liturgias, pelos rituais, cumprindo as determinações denominacionais, mas longe de Deus, corrompidos pelo pecado, corrompidos pela iniquidade, corrompidos pela religiosidade. Mas Deus abriu os nossos olhos. E nós descobrimos o Rei de Deus. O Rei de Deus veio a nós. E a gente então começou a perguntar: mas onde estava isso? O que é isso? Isso é o Rei de Deus. E Ele então foi nos tirando da religião e nos trazendo para o seu reino. Então Pedro diz: não se molde mais ao que você era antes. O que você era antes? O religioso que seguia os rituais, que seguia as liturgias, que fazia tudo certinho, mas estava longe dele. E por algum motivo que não tem explicação, aliás, tem uma explicação. Mateus, se eu não me engano é 1:27, que diz que Deus, Ele apresenta Jesus para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Se eu não me engano é esse o texto. Vocês estão achando aí 1:27, se eu não me engano. Não é isso? Então, eu uma hora eu trago para você. Deus, Ele apresenta Jesus para quem Ele quer. Então, por algum motivo que a gente nunca entende,
Ele apresentou Jesus para você. Só que Ele nos chama para viver em santidade. Esse Jesus chamou os fariseus hipócritas, os religiosos de hipócritas. O que é um hipócrita? É alguém que fala, mas não faz. Então Ele diz: eles colocam fardos pesados sobre o povo, mas eles mesmos não movem um dedo para fazer o que eles falam, Se nós lêssemos todo o texto, Jesus diz assim, ó, vocês até podem ouvir o que eles falam, mas não olhem o que eles fazem. Porque entre o que eles falam e o que eles fazem existe um abismo de diferença. E Ele encerra essa palavra dizendo: vocês estão fechando a porta do reino. As pessoas querem entrar e vocês não deixam. Nesse mesmo capítulo, Jesus chama eles: vocês são como sepulcros caiados. Muito bonito por fora. Por fora, a aparência é de um religioso, de alguém que está próximo de Deus. Mas por dentro, só tem podridão, só tem sujeira, só tem corrupção. Então, quem matou Jesus não foram os romanos, foram os religiosos. E quem entregou Jesus foi um filho do reino. Quem vendeu Jesus foi alguém que andava com ele, que era apóstolo, que vendeu Jesus. Então essas pessoas, elas se juntaram para matar Jesus. Judas por outro motivo, mas os religiosos para calar a voz de Jesus. Porque Jesus conseguiu expor o seu pecado, expor a sua podridão. E Jesus, com o seu linguajar simples, Ele conseguiu chegar no coração das pessoas, e as pessoas conseguiam entender o que é o reino de Deus. Então nós precisamos entender o que é preciso fazer para santificar o nosso procedimento. O que é preciso fazer? Nós estamos num ambiente corrupto, num ambiente de pecado, onde nós somos chamados para ser luz, onde nós somos chamados para não ser igual ao mundo. Eu fico imaginando Noé naquele tempo construindo a arca, ele, os filhos, as noras. Se eles ajudaram, talvez, mas talvez até algumas pessoas tenham ajudado Noé, e ele levou 120 anos construindo a arca. E por 120 anos ele se levantou como uma voz profética para dizer: vai acontecer um dilúvio. E as pessoas não acreditaram no que ele ensinou por 120 anos. 120 anos. 120 anos pregando. E quando chegou no dia do dilúvio, Deus disse: agora você entra na arca. E quando ele entrou na arca, ele, a esposa, os filhos, os noras, Deus fechou por fora. A porta só se abriu quando Deus quis que se abrisse. E Deus fechou por fora porque as pessoas iam gritar. Elas iriam correr para a arca, porque agora elas iam acreditar em Noé. Mas agora era tarde demais. Então, em 120 anos, ele conseguiu trazer para a arca, além da criação que Deus trouxe, ele conseguiu salvar na arca 8 pessoas. Se Noé vivesse hoje e ele tivesse no ministério, porque a arca representa
Jesus, a igreja. A arca representa a igreja, que traz salvação. Um lugar para onde as pessoas têm que correr para ser salvo. Então, se fosse hoje, nos tempos modernos, as pessoas iam dizer que Noé era um pastor fracassado, porque ele estava 120 anos pregando e só juntou 8 pessoas. Todo mundo ia dizer que ele era um pastor fracassado. Talvez por isso que Jesus, ele diz na sua palavra: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai entregou o reino para vocês. Sabe, quando Jesus fala isso, Jesus quer que a gente entenda que a preocupação dele não é juntar a multidão. Quem está preocupado em juntar a multidão são os religiosos, porque dependem de multidão para ganhar dinheiro. Agora, recentemente, deu aquele fato do pastor que matou o filho, matou o enteado, depois queimou os 2 meninos, drogou eles, queimou eles vivos. E aí contou uma historinha lá, daí foi feita a perícia, e a perícia constatou que os meninos estavam vivos e que eles iam sofrendo de abusos constantes, que a mãe sabia, e que eles haviam se ajuntado para que, através do fato da morte das crianças, que teria sido um acidente, um incêndio, eles pudessem aumentar a quantidade de pessoas na sua igreja e aumentar a entrada de dinheiro na igreja. Então eles maquinaram esse plano. Quem está preocupado com multidões são os religiosos. Jesus disse: não se preocupe, pequeno rebanho. O Brasil se orgulha de ter 45, 50 milhões de evangélicos. Mas se você jogar esse povo todo dentro da peneira de Deus, tem muita areia e tem pouca coisa de Cristo. O que adianta ter 50 milhões de evangélicos que não afetam em nada a sociedade? Não afetam em nada o lugar onde eles estão, o ambiente onde eles estão, que não manifestam o reino e que estão igualmente contaminados e vivendo no mesmo estilo do mundo, ou pior. Então nós encontramos líderes religiosos que se levantam e eles são a favor do aborto. E eles se levantam e são a favor de tudo que não presta. E é nesse ambiente que as pessoas deviam zombar de Noé. Porque Noé devia ser muito estranho no meio de toda aquela multidão. Chegar e dizer: Deus falou comigo, Deus me disse. Você chega para um colega de trabalho e diz: Deus me falou, Deus me disse. Amanhã o Romeu chega lá e diz: eu fui lá e as crianças oraram por mim e Jesus curou meu braço. Vamos dizer que ele andou tomando umas. Ninguém acredita no que você fala de Deus. As pessoas zombam. Então por isso que as pessoas têm vergonha de falar da sua fé, de expressar a sua fé, e elas tentam viver um evangelho camuflado, escondido, são um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, que ele é salvo, que ele segue a Jesus, porque a conduta dele não o denuncia, o estilo de vida dele não denuncia. Quando Jesus foi preso e Pedro estava lá e as pessoas olharam para ele: mas você parece ser um dos discípulos de Jesus. Porque as coisas nos denunciam. Eu não sei se acontece com você. Às vezes eu vou em algum lugar, eu vou lá bem quietinho, não falo nada, mas aí alguém olha para mim e diz assim: mas o senhor é pastor, não é pastor?
O senhor é evangélico, dá explicar que a gente não é mais evangélico. Aí eles ficam mais doidos ainda. Eles acham que a gente se perdeu. A palavra diz em 1 Pedro 2,9 algo que nós precisamos entender. 1 Pedro 2,9 ao 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro, ele está dizendo, primeira coisa que você precisa entender, as pessoas agora estão falando muito, vai Brasil, o Brasil está na Copa, vai Brasil, vai para onde, né? A gente não sabe para onde eles estão falando. Mas você, esse dia eu postei alguma coisa, alguém disse assim, mas o senhor não gosta de futebol? Existe pecado em gostar de futebol? O problema não é o futebol. O problema é quando algumas coisas tornam-se um amor maior do que o amor que a gente tem por Cristo. Esse é o problema. O problema não é futebol. O problema não é time, não é Grêmio, não é Inter, não é Corinthians, não é Palmeiras, não é Santos, não é qualquer time. Seleção brasileira ou da onde for. Esse não é o problema. O problema é quando essas coisas elas ocupam um lugar de paixão ou de amor maior do que o que nós temos por Cristo. Aí isso é o problema. Esse que é o problema. Então as pessoas ficam lá, o Brasil, coitado do Neymar caiu, coitado não sei o quê. Mas o Neymar, ele está ganhando os seus milhões. Você está aqui trabalhando, empurrando a sua vida com barriga. Eles estão lá, eles estão, se ganhar ou se perder, eles estão viajando com um avião especial, os seus salários estão chegando, a CBF está pagando. A vida deles vai até ficar melhor se eles ganharem, mas se eles não ganharem, não vai ficar pior, porque eles continuam ganhando o que eles ganham. Alguns deles têm problema com a Receita Federal, não pagam imposto. Mas você não pagar para ver o que dá. Mas aí as pessoas ficam enlouquecidas. Não, por causa do Brasil, não. Aí ficam assim, anestesiados. Então, Pedro, ele diz assim, irmãos, você precisa entender. Você é brasileiro, você é americano, você é do que for. Na verdade, você não é mais desse mundo. Diga para o irmão, você não é mais desse mundo. Paulo diz, a sua pátria não é mais aqui. Nós vivemos aqui, nós temos uma nacionalidade brasileira, nós intercedemos pela nação, nós oramos pela nação, nós oramos pela nossa cidade, nós também oramos pelo nosso estado, mas a nossa pátria não é mais aqui. Então nem por isso nós podemos justificar dizendo, mas eu sou orgulhoso porque eu sou gaúcho. Quebra isso, irmão. Porque eu sou arrogante porque eu sou gaúcho. O que eu mais ouvia em Santa Catarina, eles diziam assim, você quer matar um gaúcho? É só furar o papo dele. Porque gaúcho é bicho mais orgulhoso. Eu falo porque eu sou gaúcho também. E se você se ofender, vai se converter. Porque o gaúcho é orgulhoso. O gaúcho é arrogante. Tem fibra, tem coragem, tem audácia. Há muitos estados do Brasil que os gaúchos foram e eles se instalaram lá, construíram, se estabeleceram, mas são orgulhosos.
Então eu não posso dizer, não posso ser bairrista. E como gaúcho é bairrista, a minha São Gabriel, a minha Porto Alegre, o meu lugar. Eu preciso entender que eu não sou mais daqui. Pedro diz, vocês são forasteiros aqui, entendam isso. Não justifiquem o estilo de pecado por causa do lugar onde você vive. Porque alguns dizem assim, eu sou alemão, eu tenho que tomar chopp todo dia. Outro diz, eu sou italiano, eu tenho que tomar vinho até cair. A primeira vez, quando eu cheguei na cidade e eu fui na rádio, alguém me perguntou, o que o senhor acha dessa cultura gaúcha de tomar pinga e não sei, e bater em mulher? Eu disse, isso não é cultura gaúcha, isso é ser vergonhice. Isso é ser vergonhice. Tomar pinga e bater em mulher é ser vergonhice. Não é cultura. Não existe essa cultura. Se alguém faz isso, tem que ser preso. Tem que ser denunciado. Então eu não posso invocar o meu ambiente e dizer, eu sou gaúcho, então é por isso que eu sou arrogante, por isso que eu sou teimoso. Pedro diz assim, você é forasteiro aqui, querido. Você não é mais daqui. Você não é mais dessa terra. Ele fala tudo o que você é e depois ele diz o que você não é. Ele diz, você é uma raça eleita. Amém? Você é uma raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vocês que antes não eram povo. Antes não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Então ele está dizendo, tudo que você é, você agora é povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês foram alcançados pela misericórdia. Aí ele diz, irmãos, amados, eu vos exorto, ou seja, eu chamo a atenção de vocês como peregrinos que sois. Ou seja, se você é tudo isso que ele diz que é, povo santo, nação santa, povo eleito, povo de Deus, povo não sei o quê, ele está dizendo, você é forasteiro aqui. A menos que você chega para Deus assim, não, eu sou gabrielense, eu não quero deixar de ser gabrielense, eu quero ficar aqui, eu quero morrer aqui. Então aí tudo bem. Aí você quer invocar a sua terra, o seu bairrismo. Eu só fico com Jesus se ele não me tirar daqui. Ele diz, você é forasteiro aqui. Eu digo para vocês que vocês são peregrinos e forasteiros, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, eles possam ver as suas obras. Então você não é deste mundo, mas você manifesta as obras do Reino de Deus. Então eles possam olhar isso, eles possam dizer, você é louco, mas você faz coisa boa. Você é muito doido, essas coisas que você fala é muito doidura, é muito doideira no que você fala. Mas você, eu tenho que tirar o chapéu para você. É isso que Pedro está falando. Um dia nós estávamos lá fazendo o evangelismo na madrugada, e aí chegou um cidadão. E aquele cidadão, ele era filósofo, tinha não sei quantas faculdades, ele pegou os meninos e começou. E aí nós fomos conversar com ele. E ele disse assim, eu acho legal o que vocês estão fazendo aqui, querendo ganhar membros para a sua religião. Eu disse, não, eu não quero ganhar membro para a religião, não. Não, vocês não estão aqui para levar essas pessoas para a igreja de vocês? Eu disse, não. Vocês não querem levar essas pessoas para a igreja de vocês? Eu disse, não. Então o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus, para sinalizar para essas pessoas que Deus as ama, que Deus quer mudar a vida delas, que Deus quer salvá-los, que Deus quer resgatá-los. É para isso que nós estamos aqui.
Tá, mas vocês não vão levar para a igreja de vocês? Não. Se elas quiserem ir, elas vão, mas nós não estamos aqui. Essa não é a nossa finalidade. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam: vocês fazem evangelismo da madrugada? Quantos já foram para lá? Não importa quantos já foram para lá. Importa é quantos foram resgatados. Quantos que chegavam lá naquela boate e antes de entrar passavam ali para o lugar em que nós estávamos e depois diziam: sabe uma coisa? Eu vou embora. Não sei nem por que eu vim aqui. Mas elas foram lá para ter um encontro com Deus. Quantos que conversando e Deus entregava o coração delas e daqui a pouco elas estavam chorando e elas estavam confessando: eu sou um pastor, eu fui pastor, eu cantava na igreja, eu era diácono, eu era presbítero, eu era músico, eu dançava na igreja, agora eu estou aqui, Deus não me quer de volta. E a gente tinha que dar um choque, sabe que nem o médico faz quando a pessoa está morta e ela está na mesa, está num leito, e aí eles trazem aquele chamado desfibrilador e ele passa um negócio lá e mete no peito do cara e ele volta à vida. É isso que a gente faz. O camarada está morto, está no leito de morte, daí a gente chega lá e dá um choque. E aí ele diz assim pra gente: mas vocês não podem estar aqui, o lugar de vocês não é aqui. Não, é aqui que a gente tem que estar. É aqui que a gente tem que estar, para dar um choque em você, para você perceber que não tem para onde você ir para longe da presença de Deus. Eu lembro que vimos e era muito legal. E nós fomos andando, passando, e havia um cidadão encostado assim sozinho, ele tomando-lhe um trago, metendo-lhe uma cuba doidada, paiga do copo. E nós começamos a conversar com ele. E aí nós falamos 2, 3 frases e ele disse: pode parar. O que foi? Não, eu não posso acreditar. Eu vim lá de Porto Alegre hoje. Vim de carona. O camarada que me trouxe até Pantano Grande, ele veio me evangelizando até chegar em Pantano. De Pantano até aqui eu peguei outra carona. O camarada que trouxe até São Gabriel, ele veio me evangelizando o tempo inteiro. Agora eu estava em casa, resolvi sair para dar uma aliviada na cabeça. E eu chego aqui e vocês vêm falar de Jesus para mim. Sabe o que ele termina dizendo? Eu fui pastor e eu caí. E eu disse para ele: então o senhor sabe que está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está bem claro que Deus está te chamando. Não importa onde o senhor caiu, não importa o que te fez cair, não importa o que a religião fez contigo. Está na hora de você voltar para Cristo. Então Pedro diz: você é forasteiro aqui. E as pessoas vão até dizer: o pastor leva as pessoas, os irmãos lá para o boate. Você falando aqueles que iam para matar alguém, que iam largar as facas no chão. Tem essa história. O rapaz chegou lá com uma faca e ele diz assim: eu hoje vim aqui porque o camarada matou meu irmão e hoje eu vim para matar ele. Olha só, hoje eu vim para matar ele. Mas aí antes dele encontrar com esse camarada, Deus encontrou ele. E aí daqui um pouco ele estava chorando, jogou a faca. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou embora. Minha filha está em casa me esperando, a minha esposa está em casa me esperando. Eu vou embora, vou para casa, vou buscar Deus, porque no fim ele tomou uma consciência de vida naquele momento. No fim eu que vou preso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí nós oramos com ele e ele foi embora. Então as pessoas até podem dizer: esse camarada é louco. Isso que esse povo faz não se faz. Então os religiosos diziam: esses aí são os hereges da madrugada. Nesse frio de vir estar em casa dormindo, estão lá na frente da boate. Pastor, vai e ainda leva os irmãos.
Mas eles têm que reconhecer as obras que Deus fazia. Eles têm que reconhecer que Deus estava tocando naquele lugar. E quando nós íamos embora, nós orávamos: Senhor, nós vamos embora, mas está cancelado aqui toda a ação de demônios. Nós repreendemos todo espírito de morte, de violência, porque as gangues se encontravam ali. Nunca mais alguém morreu. Nunca mais houve briga de gangue naquele lugar. E a boate foi falida. Fechou. Quem é que me disse esses dias? Fechou, pastor. Agora eles arrumaram outro lugar, se mudaram. Porque naquele lugar foi levantado um altar de adoração maior do que o altar que havia sido levantado para o diabo. Glória a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender: você é forasteiro aqui, querido. Você não é daqui, não. Você não serve mais nem para religião. Não adianta você querer fazer corrente de oração que Jesus vai dizer para você: não é aí o teu lugar, não. Não adianta você querer fazer vale de sal e corrente de prosperidade que Jesus vai te puxar a orelha e vai dizer: não é aí o teu lugar, não. Você é forasteiro aqui. Você é ET. Você pode dizer que não, você pode lutar contra isso, mas você é forasteiro, você é cidadão do céu. Já era para ti, meu filho. A segunda coisa que a palavra fala, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que a palavra nos fala, Mateus 15:19, que nós precisamos fazer para que nós possamos manter-nos numa posição de santidade. Mateus 15:19: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Então, o nosso coração precisa estar sempre na presença do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a lavar o nosso coração de toda imundície do lugar em que nós vivemos. Jeremias 4:14. Jeremias 4:14 diz assim: ó, lava o teu coração da malícia. Jeremias 4:14. Agora foi longe. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então, o que Jeremias está falando? O religioso, ele convida Jesus para entrar no coração, amém? Às vezes ele nem convida Jesus para entrar no coração, ele convida Jesus para entrar na casa, né? O sucesso é esse, né? Entra na minha casa. Entra na minha casa. A casa pode entrar, mas no coração dele. Então ele convida Jesus para entrar no coração, mas aí ele chega e diz assim para Jesus: você senta aqui na sala, tá? Aí Jesus senta na sala, mas os quartos estão hospedando tudo que não presta. Aí Jesus só está na sala, aquela sala bonitinha que você tem para receber visita. Você tem essa sala na sua casa? Tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, tudo limpinho, né? Agora, ninguém entra no quarto. Às vezes nem na cozinha. E se alguém entrar na cozinha, tá aquelas pias assim, opa, né? Se entrar no quarto, tem roupa tirada, tem sujeira, tem mofo, tem teia de aranha, tem o quarto da bagunça. Aí Jeremias assim: até quando você vai hospedar o mal?
Então Jesus, ele não pode estar apenas na sala, ele tem que tomar conta de todo o ambiente da nossa vida. Ele tem que entrar naquele quarto de sujeira e tirar de lá tudo que não presta. Este é o alinhamento da palavra, a palavra que nos expõe, a palavra que nos faz ver que existe pecado ali, e que nós temos que tirar isso, nós temos que limpar isso, nós temos que expulsar isso de dentro de nós. Porque Jesus mesmo disse, essas coisas estão no coração. Quando você era religioso, você dava uma rateada e dizia, foi o diabo. Mas aí hoje você já sabe que Jesus disse que não é o diabo não, está no coração do homem. Jesus disse, está no coração do homem. Então a mesma palavra diz, você tem que aprender a limpar isso, a tirar para fora o que não presta. Talvez, pelo tanto que você se expõe à palavra, as sujeiras gritantes não existem mais. Amém? Mas tem as pequenininhas, as raposinhas, que são tão perigosas quanto as grandes. O que são as raposinhas? São pequenas coisas que podem trazer grandes problemas. Então você podia fazer isso ou aquilo antes, não importa mais. Jesus abriu teus olhos, você. Mas hoje talvez você ainda é teimoso. Você ainda é mentiroso. Você ainda tem dura cerviz, não se sujeita. Você não aceita quando Deus quer alinhar as coisas. As raposinhas que são prejudiciais à nossa vida e que a palavra diz que a gente tem que botar para fora. Tira para fora isso. Sabe, quando Deus fala e aí a pessoa se faz de leitão. Você sabe essa, né? Se faz de leitão, com a mamãe de 2 tetas de leitão, vesgo ainda. Mas que não é com ele. Jesus diz, olha isso para fora, para com isso. Paulo um dia ele diz, ele aconselha os irmãos assim, irmãos, agora, abandone a mentira, para de fazer isso. Paulo tem que aconselhar os irmãos. Tira isso para fora. Isso não faz parte da tua vida. Isso não faz parte da vida de um cidadão do céu. Pare de envergonhar Jesus. O que mais nós precisamos aprender? 2 Coríntios 10, verso 4. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e a obediência de Cristo. Paulo está dizendo, querido, você tem problemas na sua vida? A solução para o teu problema não é uma solução carnal. As nossas armas não são carnais. Então, quando a pessoa antes de conhecer Jesus, ela cometia um pecado, ela ia lá, falava com o sacerdote mandava ela fazer uma penitência. Amém? Fazer uma penitência. Reza tanto Ave Maria, tanto Pai Nosso, não sei o quê. Algumas religiões ensinam as pessoas a se mutilar. Então o camarada, ele tem lá um chicote de várias pontas, ele se ajoelha e fica lá batendo nas costas. Porque ele pecou, ele está tentando uma solução carnal. As nossas armas não são carnais. Ou faz como aquele menino que um dia leu na Bíblia, que se a tua mão te faz pecar, você tem que cortar. E aí a família encontrou ele tinha arrancado o pênis fora. Ele está na Bíblia. A Bíblia não mandou você se mutilar. A Bíblia não mandou você buscar uma solução carnal. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta você se mutilar, não adianta
adianta você buscar uma penitência, se punir porque você pecou. Não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo: as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E elas são poderosas para quê? Para destruir, para anular os sofismas, as mentiras, os enganos, as meias verdades que foram faladas para você, os ensinamentos errados que foram plantados dentro de você. E você tem que fazer o quê? Você tem que levar isso, levar preso, cativo, até a presença de Deus. Então, para solucionar o seu problema, o que você tem que fazer é se sujeitar a Deus. Porque a palavra diz: você quer vencer o diabo? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. As pessoas fazem o oposto. Elas resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Você quer ser santo no meio de um lugar corrupto? Se sujeite a Deus. Se sujeite à sua palavra. Se sujeite ao que diz a sua palavra. Leve preso, cativo à cruz de Cristo tudo aquilo que é contrário a Deus. Toda ideia, todo pensamento, tudo aquilo que se opõe. Talvez você fale com pessoas, elas dizem assim: ah, mas isso não é para o nosso tempo. Isso foi naqueles tempos, isso não é para agora. Não existe essa necessidade de ser tão exigente, tão rigoroso. Deus entende que nós estamos vivendo num lugar que é corrupto. Mas Deus diz na sua palavra: as nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas são poderosas em Deus, e elas são capazes de levar cativo tudo aquilo que é contrário ao querer e à vontade de Deus. Então você tem que aprender a levar cativo a Deus cada pensamento, cada ideia, cada vontade, cada desejo que te complica, que te prejudica. Ah, mas eu não tenho sabedoria para isso. Então vai orar, porque a palavra de Deus diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de graça. Se você quer ser inteligente, vá para uma escola, estude, você vai se tornar inteligente. Você quer ser sábio, vai orar, porque Ele vai te dar sabedoria, de graça. O que você precisa saber, Ele vai te capacitar. Mas você tem que aprender a se sujeitar a Ele. E para encerrar, Filipenses 4:8, esse versículo você conhece. Você quer viver em santidade? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se passou por esse filtro e é aprovado, glória a Deus, deixa ocupar sua mente. Mas todo mundo sabe aquela frase que diz: uma mente vazia é a oficina do diabo. Se você deixar que o diabo lance os seus pensamentos, aquilo que é dele na sua mente, e deixar que essas coisas elas fiquem crescendo, ampliando dentro de você, você vai ter problema. A palavra de Deus, ela diz assim, um dos maiores problemas, até na terça-feira nós vamos estudar sobre isso, acho que é essa terça, porque o recurso de Deus não é que você perdoe, você sabia? O propósito de Deus não é que você perdoe. O propósito de Deus é que você nem fique magoado. O propósito de Deus é que você nem fique chateado por alguma coisa. O perdão já é uma segunda oportunidade. Então, às vezes, as pessoas chegam para você e elas dizem assim:
fulano, você sabia? Fulano falou isso de você. E aí você fica, fulano falou de mim. Fulano disse isso. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Tanto que eu considerava essa pessoa. E aí, vai mudar a sua vida? Se a pessoa falar alguma coisa, você vai mudar a sua vida? Vai pagar alguma conta sua? Isso só demonstra que você ainda é muito infantil espiritualmente. Já passou o tempo de eu ficar me preocupando o que as pessoas vão dizer. O que as pessoas vão dizer se eu viver na rua vestido de tal jeito? Elas vão dizer que eu estou pobre, elas vão dizer que eu agora estou relaxado, elas vão dizer que agora eu estou sujo. Vocês viram? O pastor Fernando agora está de barba, parece um pouco. Viu? Agora olha o jeito que ele anda. É aqueles irmãos, aquele Maurício lá com aquele troço no cabelo. Cara, o que isso vai mudar na minha vida? Não muda em nada. Quem se preocupa com a aparência e com o que os outros falam são os religiosos. Eu não me preocupo, não. Às vezes eu ando aí, pareço um mendigo pela rua. Eu fui numa empresa, num lugar, comprar um negócio e o Romeu foi junto e me olhou assim: só vai assim? Eu disse: vou. Lá com essa roupa de peão aí, eu disse: vou. Como assim? E daí? Eu vou pagar. Meu dinheiro vale igual a qualquer outro. Já passou o tempo de eu me preocupar. O que as pessoas vão dizer? Meu carro está sujo. O que vão falar? Não quero, vai lá e lava. Tá lá o carro, lava pra mim, aspira, limpa, pode cerar. Cara, eu tô um pouco ligando com o que as pessoas estão falando. Eu encontrei uma senhora, eu fui numa loja, a senhora me olhou assim, ficou me olhando. Parece que ela viu um fantasma. Ela me olhou. O senhor não é o pastor Fernando? Eu disse: sou. O senhor sabe que eu achei que o senhor tinha ido embora? Eu disse: não, tô aqui. O senhor está falando comigo. Então tá. Então eu vou ficar preocupado com o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem. Agora, o Fernando acabou de ver agora. Olha onde ele está lá no bairro Medeiros, daquele buraco. Porque não importa o lugar. Sabe o que importa? A presença de Deus. Aí sim a coisa complica. Quando não tem presença de Deus. E esses dias eu falei lá, quando não tem mais a presença de Deus, quando o Shekinah vai embora, então a gente compra uma maquininha de fumaça e bota a fazer fumaça para oferecer para as pessoas uma presença fake. Não tem a fumaça da presença, então a gente faz uma fumacinha ali, um cheirinho doce para as pessoas dizerem: não tem presença de Deus. Então a palavra diz assim: você quer viver em santidade? Se passa por esse filtro, glória a Deus, deixa ocupar sua mente. Mas se não é nada disso, se não é bom, se não é algo que merece elogio, se não é verdadeiro, se não é digno, se não é correto, se não é puro, se não é agradável, se não é decente, vai embora, meu. Não deixe fazer casinha. Existe algo que se trata de santificar a nossa conduta. Você quer ver? Então eu vou conversar com a Nara. E aí tem alguém que não gosta da Nara. Então aquela pessoa chega assim para mim: você sabe quem é a Nara? E ele começa a falar: tá. Faz uma ficha da Nara para mim. E aí eu não conheço ela direito. Mas pelo que aquela pessoa falou, eu vou já ficar no pé atrás. Você vai tomar cuidado com essa Nara. Essa Nara é perigosa. Então você está agindo por conta daquilo que alguém falou. Você está entendendo?
Então a gente precisa santificar o nosso procedimento, o trato das pessoas. Amém? Então a palavra nos chama para sermos santos nesse ambiente, nessa São Gabriel, com tudo de ruim que existe. Nessa São Gabriel que as pessoas dizem que São Gabriel é a terra do tinha. São Gabriel é a terra de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele está governando sobre essa cidade. Os principados e potestades estão sob o seu domínio. E toda forma de governo espiritual que não é o de Cristo tem que cair por terra, tem que ser destronado. E nós estamos aqui para isso. Eu lembro que quando nós íamos para cá, as pessoas diziam: vamos arrombar aquilo lá, vamos arrombar tudo que vocês têm lá dentro. Nós já estamos aqui, eu acho que 1 ano e meio já, né? Quase 2 anos. Arrombar. Então não se preocupe com o que as pessoas falam. Não deixe que o que as pessoas pensam comece a moldar o teu pensamento. As pessoas falam porque tem boca. E falam o que querem. Dizem o que querem. E às vezes elas estão apenas reproduzindo o que ouviram. Mas você, seja santo. Seja forasteiro. Seja povo de Deus. Seja nação santa. Seja homem ou mulher de Deus. Tenha a conduta de alguém que segue a Jesus. Tenha a conduta de um discípulo do Senhor. Não tenha a conduta de um religioso. E quando alguém chegar e perguntar: você é evangélico? Você pode dizer: não, eu não sou. Já fui, muito tempo, mas não sou mais não. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou filho de Deus. A senhora já vai aprendendo assim, já viu? Quando alguém perguntar: senhora, você está lá na igreja do pastor Fernando? Não, eu vou lá no Ministério da Vida. Eu não sou dono de uma igreja, mas nem que as pessoas têm de falar igreja do pastor Fernando. O que vocês querem com aquele preto? Nós queremos Jesus. É isso que a gente quer, só Jesus e nada mais. Vamos ficar de pé.